Estamos recebendo aqui, por favor, o Dr. Felipe Lacerda, tudo bem? Como vai, Felipe? Doutor Felipe, boa tarde, tudo bem? Obrigado. Eu ia te chamar para você experimentar. Eu ia, com todo prazer. É pior que agora... Depois a gente monta um pratinho pra ele, depois da nossa... Mas aí você fala a verdade, tá, doutor? Pode deixar. Não, a tá gente bom. trollou Parece ele, que tá né? bom. Óbvio. Nossa, eu fiquei primeira nervoso vez, ali, fiquei nervoso, hein? Eu vi. Até chorou. Não, o Barriga, ele não mastigava, ele fez assim, ó. É, ele falou que eu quero água. Ótimo ator, viu? Parabéns. Vamos falar de pet agora? Vamos falar um pouquinho de pet. Bom, a gente adora sempre trazer informações aqui para você que tem os seus pets, para cuidar muito bem deles, né? E muitas vezes você tem aí o teu pet que está passando por alguma infecção, tem alguma infecção de pele e às vezes não sabe detectar. O Dr. Felipe vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema hoje. E eu queria te perguntar quais são as principais infecções que podem ocorrer nos animais, doutor? A gente tem, a maioria das vezes, é uma infecção secundária. Então, a gente vê que é sempre, a maioria dos animais tem alergia. E a alergia, ela causa a infecção secundária. Então, esse é o principal sintoma que a gente tem hoje dos animais. Então, a dermatite alimentar é a mais comum hoje nos consultórios. Então, os animais que têm alergia a alguns tipos de alimentos, esses alimentos causam coceira, né? Causam alergia. A alergia, quando o animal fica com alergia, a pele fica inflamada, ela abre e a bactéria entra para dentro da pele. Então, aquela bactéria que normalmente não causaria nenhum tipo de problema, ela vai entrar para dentro da pele e vai causar uma infecção que a gente chama de infecção secundária. Isso é o mais comum, né? A gente ainda tem as infecções primárias por malacésia, que é um fungo que infelizmente muitas das pessoas acabam não fazendo o tratamento e aí fica aqueles casos de ficar indo e voltando, é bem comum bastante. E tem sarna. Então existe um tipo de sarna que chama-se sarna negra, que é uma sarna que ela só passa da mãe pro filhote. Então o pessoal acaba achando que, se o outro não pegou, se o cachorro da minha vizinha que está sempre junto não pegou, não é sarna. Mas é a sarna demodécica. Então o animal adquire quando ele é bem filhotinho, isso ele pode ficar ao longo da vida e em algum momento da vida dele ele apresenta essa sarna. Essa sarna desencadeia o processo alérgico e aí vem a alergia e a infecção. Então muitas das vezes o pessoal só trata a infecção, né? Então fica com aquelas crostinhas na pele e aí entra com antibiótico, melhora, volta. Então, por quê? Porque não está tratando a causa, está tratando sempre o sintoma. Então, nas alergias, nas infecções de pele, o importante é sempre a gente pensar na causa e não no sintoma, né? Entendi. Por que hoje a gente vê, né, tantas pessoas estão ficando intolerantes, né, alimentar os humanos, né? Por que também os animais estão ficando? Tem alguma relação? O que a gente vê é a introdução de alimentos que não são normais para os cães. Então, os animais na natureza, então se você pegar ali um cão da natureza, ele não comeria o arroz, ele não comeria o trigo. Então, todos eles passam por um processo de industrialização. Se você pegar o arroz seco e der para o animal, ele não vai comer. Então, muitas das vezes o pessoal acaba falando, porque meu animal tem muita alergia. Mas muitas das vezes ele tem alergia as coisas que a gente está dando para ele que não deveriam estar comendo. Pão. Quem nunca deu um pedacinho de pão? Bordinha de pizza, aquela bordinha de pizza. Isso mesmo, aquela bordinha grossa de pizza. Exatamente. O osso. Não pode, doutor, no caso do osso. Através do osso pode trazer uma infecção? O osso é um pouco mais difícil. Então a gente sabe que osso de frango, por exemplo, a gente não recomenda, porque o osso de frango, quando o animal morde, ele tende a formar uma ponta óssea. Então, se vocês morderem um osso de frango, vocês vão ver que ele vai quebrar em ponta. Essa pontinha pode perfurar o intestino e isso causar uma infecção intestinal. Agora, o osso de boi, assim, a maior parte deles acaba não quebrando em pontinha. Quais que são os sintomas assim mais comuns que a pessoa pode perceber no pet dela que tá com uma infecção por causa desse sintoma?
A gente começa a ver o animal se coçando, então aquele caso clássico do animal que lambe as patas, se morde, então é a primeira coisa que a gente vai ver, que é quando começa a alergia. Depois a gente começa a ver pequenas feridinhas na pele, então o pessoal fala, tá aparecendo pontinhos na pele, e depois começam a aparecer crostas, né? Então alguns animais a gente vê bastante crostas na pele. Muitas das vezes o pessoal acha que é caspa, né? Fala, meu animal tá com caspa. E às vezes não é caspa, é pus seco. Animal tem caspa também? Tem caspa também. Sério? Tem animal que tem Achava que era só seborreia. pulga. Sabia. Não, tem animal que tem seborreia. Tem seborreia seca, seborreia oleosa, mas a maior parte das vezes é pus seco. Então a gente como é que vê. vem essa caspa no animal? Como isso acontece? Normalmente por seborreia é um ressecamento da pele, então um animal que tem uma pele mais ressecada, como os humanos. Tem gente que precisa usar hidratante mais vezes por dia, tem gente que usa um shampoo, um sabonete normal e não vai desidratar. E tem algumas pessoas que têm pele oleosa, então existem animais que também têm pele oleosa. Não sei se vocês já viram, Gente, olha isso. Yorkshire normalmente tem um pelo mais É brilhante. verdade, tem mesmo. E é pela pele um pouco mais oleosa, só que se for muito oleoso, acaba ficando fedido mais rápido. Olha só. por isso Eu não que, falo né? pra vocês que o animal só falta falar, gente. Gente, é verdade. É gente Cada que nem a coisa que gente. vai descobrindo. É, cada a coisa. gente vai ficando de boca aberta. É verdade. E pelo fato de eu ter falado, doutor, no comecinho da entrevista a respeito da coceira, então toda vez que nós formos ver o nosso pet com excesso de coceira o dia inteiro, a gente já tem que ficar alerta, já levar no veterinário. O que você dá pra gente como despertamento? Sim, a maioria das pessoas, existe um mito do estresse, né? Então muitas das pessoas acabam falando, meu animal está se coçando, se mordendo por estresse. Não é o que a gente vê na rotina clínica. Então essa questão de estresse, ela é mais relacionada ao animal que fica muito tempo sozinho. Hoje em dia, a maioria dos lares tem alguém que cuida bem. Então a gente percebeu que a pele está avermelhada, então onde ele está lambendo, está coçando, já está começando a ficar vermelho ou tem pontinhos, ali já tem provavelmente um caso de alergia. Quanto mais deixar, mais vai ser chato de tratar, então às vezes o pessoal espera, né? Fala, não, vamos esperar para ver se melhora. E aí o tratamento acaba ficando mais caro e mais demorado, porque aí você vai tratar a alergia, ainda vai ter que tratar a infecção. Então, quanto mais rápido vocês levarem no veterinário, mais fácil seria o tratamento. Como seria o tratamento? O tratamento vai depender da causa. Então, assim, por exemplo, todas as vezes a gente vai ter que cortar a alergia e a infecção, então o efeito vai ser sempre o mesmo. Tá. Normalmente a gente vai entrar com um antialérgico para cortar a coceira e um antibiótico para matar as bactérias. Isso vai ter que fazer para todos, não tem jeito. Porém, a gente vai ter que distinguir a causa. Então, se for uma dermatite alimentar, por exemplo, você tem que tirar aquele alimento que causa alergia. Senão, vai acabar o efeito dos remédios, volta de novo. Se for sarna, existem alguns medicamentos hoje que a gente coloca um na nuca ou comprimido, que são antipulgas. Você dá uma dose, ele age durante 30 a 90 dias e você vai ter o tratamento do animal. E fungo, aí normalmente a malacésia é um tratamento um pouco mais longo. Aí a gente usa antifúngico e shampoo. Aí esse tratamento pode demorar até 6 meses. Nossa, bastante. Agora uma pergunta bem curiosa, doutor. Uma vez que esse pet ele é curado, se recupera dessa infecção, mais para frente ele possa voltar a ter novamente uma nova infecção ou não? Sim. Depende da causa, né? Então, normalmente, bactéria, ela tá ali. Então, se o animal, por exemplo, teve uma queda de imunidade, pode aparecer uma infecção. Se ele ele tem alergia a arroz, por exemplo, daqui 6 meses ele comeu um pouquinho de grão de arroz, ou um pedacinho de pizza, foi aquele amigo no final de semana e deu um pedacinho de pizza. Desencadeia o processo alérgico de novo, vem a coceira, alergia, inflamação, pele rachada, bactéria entra de novo, vem a infecção de novo. Então já deu para perceber, né, Bárbara, que a infecção ela vem mais por causa da alimentação que nós, tutores, damos para os nossos pets. É
Mas assim, né, doutor? Infelizmente, hoje, para a gente ter um custo mais barato da ração, a gente sabe que a ração hoje tem um valor razoavelmente caro, para que a gente consiga deixar a ração um pouco mais barato, estamos adicionando coisas que o animal não deveria comer. Arroz, trigo, sorgo, que são alimentos mais baratos do que legumes e carne. Então, o animal na natureza ele come carne, frutas e legumes. Mas é mais caro do que 1 quilo de carne, é mais caro do que 1 quilo de arroz. Então, o pessoal está acabando botando maior quantidade desses cereais aí na alimentação, na ração, para baixar o custo. Todos os animais têm esse tipo de intolerância, vamos dizer assim, ou Tendência. não? Tem algum exame que a gente consegue fazer e detectar o que o nosso animalzinho pode ou não comer? Tem. A minoria dos animais tem dermatite alimentar, então apesar de a gente ver essa questão de um monte de clínicas cheias de animal com alergia, mas a gente sabe que perto dos outros casos que os veterinários atendem ainda é um número pequeno. Tá. Então não diria que uma minoria tem dermatite alimentar. Existe um exame que a gente coloca na pele do animal, onde a gente faz igual humanos, então a gente coloca os alérgenos. Sim. Existe um exame de sangue, então, que é o que eu gosto de recomendar. Então a gente coleta sangue do animal e vai dosar os níveis de IgG no organismo. Então a gente vê como que a imunidade dele reage àqueles alérgenos. Então a gente vai ver se ele tem alergia à cenoura, se ele tem alergia à carne, se ele tem alergia à poeira, maquiagem. Legal. Gente, maquiagem. Maquiagem. Como é que tira o sangue de um animal, de um cachorrinho, por exemplo? A gente tem algumas vias de acesso, então normalmente a do braço é a que a gente mais usa. Em animais muito pequenos a gente tira do pescoço. Ai, que judiação. Essa aqui o tutor normalmente Não menos quer, né? gosta que a gente faça, porque tem que esticar o pescocinho deles. Ele grita? A maioria. Né? Não é? Imagino, né? É mais pela né? posição do que pela dor. A dor em si não dói tanto, mas você deixar o animal deitado e esticar o pescoço dele não Prender é tão... ele, né? Porque normalmente a gente usa isso para animais de pequeno porte. Tá. Porque a veia do braço é muito fininha. Ah. Então, assim, um pincher, vocês imaginam segurar um Nossa. pincher e esticar ele, como que Imagina, ele pincher nem reage. gosta de latir, né? Nem um Imagina. pouquinho. E animais de grande porte a gente consegue pegar aqui na patinha de trás. Tá. Pequenininho é um pouco mais difícil, mas dá para pegar também. Legal. Ó, nós temos mais fotos, vamos estar mostrando para vocês. Gostaria que o doutor comentasse Jóia. relacionado a essas fotos. Pode soltar aí, Luiz. Vamos colocar as fotinhas? Foi? Ah, vai me Nossa. falando. Esse caso é um caso de animal com otite, então se vocês olharem, pode ver que a orelha dele está vermelha e tem presença de um amarelado. Aí é uma otite fúngica, então tá vendo que é escura? Na anterior a gente tinha mais amarelado que é pus. Nessa daí a gente já vê uma presença mais escura, de uma secreção escura. Certo. Normalmente é fungo, então a primeira coisa que o veterinário olha ali na clínica quando chega para diferenciar normalmente se é bactéria ou se é pus, é a cor. Aí a gente vê feridas na pele, então normalmente começa desse jeito, pequenininho, com uma bolinha pequenininha. Vai se aumentando, né? Isso, vai. Aí já é um caso que, vendo, já tem várias bolinhas ao longo do corpo, já tem uma alergia bem mais severa. Aí o animal já perdeu grande parte do pelo, se vocês olharem lá em cima, ele já perdeu. Aí também, ó, ele já tá bem ferido, já tá em carne viva ali. Então já tem uma infecção mais forte e o animal de tanto se coçar, essa é a pior. Nossa, Então, gente, mas como é que chega nesse ponto? Será que a pessoa não vê porque fica embaixo do pelinho? Como é que é? Fica embaixo do pelo. Algumas das vezes, quando o tutor puxa e aí saem esses pelos, então ele não consegue ver. Na teoria, se ele estiver na rotina do dia a dia com o animal, ele vai conseguir enxergar. Porque geralmente você abraça o animal, passa a mão no animal, então você percebe consegue tudo, sentir, né? Se tem um carocinho, se aparece uma coisa. Então, às vezes, é uma E falta toda hora de a gente tá atenção sempre olhando ali, ele, né? Do tutor também. A gente tem dois casos. A gente tem um tutor que não está muito preocupado e a gente ainda tem cachorro de quintal.
Então a gente não está mais acostumado com isso, né? A gente pensa sempre no cachorrinho de apartamento que dorme na cama, mas ainda tem muito cachorro de quintal que o tutor vai lá uma vez por dia, põe a ração, vira as costas e vai embora. Deus que cuida, né? Exatamente. E aí quando ele vai ver, já está nesse estágio. Então já tem bastante pulso. Entendi. Doutor, além de alimentos que você relatou aqui, alimentos, poeira, maquiagem, tem alguns pets que eles ficam se esfregando muito no chão e ficam se roçando assim, ó. Pra lá e pra cá. Pode-se pegar infecção através da grama, de mato? Existem alguns animais que têm alergia a gramas, então nesse exame de sangue saem, se não me engano, 12 tipos de gramas, árvores e gramas. Então tem animal que tem alergia. Essa questão de normalmente raspar o bumbum no chão é verme. Então quando a gente vê no rede social o animal raspando o bumbum ali, que o pessoal acha engraçado, é o animal com coceira de verme. Sério? E já está com verme? Já está com verme. O verme ele causa uma coceira ali em volta do ânus e o animal fica raspando o bumbum para coçar. Por exemplo, tutor, ele tem que levar um animal uma vez por mês, uma vez por ano? Como é que para ele ter essa manutenção, para não deixar chegar a nenhum ponto de depois chegar numa doença, uma infecção, um verme, enfim? O que eu recomendava, o que eu recomendo para os meus pacientes, uma vez por ano ele vai ter que tomar vacina. Então tem que tomar as vacinas, V10, raiva, e aí depois de 6 meses levar para uma consulta clínica. Então a cada 6 meses o veterinário está avaliando o animal. É uma forma razoavelmente barata de você manter, já que durante a vacina você não paga a consulta. Então é uma forma do seu veterinário estar avaliando o seu animal e fazendo a vacina, então ele já vai avaliar ali para você. Depois de 6 meses, faz uma consulta para fazer uma manutenção. Então, cada 6 meses você indo no veterinário, na teoria, se tudo estiver bem, ele vai conseguir pegar as coisas macro, né? Entendi. Pode acontecer do animal ter uma infecção uma semana depois, aquela questão, foi hoje, estava tudo bem. Sexta-feira teve pizza em casa, deram um pedacinho de pizza, segunda ele começa a se coçar. Aí não vai ter jeito, vai ter que levar novamente, mas para coisas mais sérias, alterações renais, hepáticas, então para coisas mais sérias, o veterinário consegue avaliar a cada 6 meses. Perfeito! Doutor Felipe Lacerda hoje com a gente aqui falando um pouquinho sobre os nossos pets. Quero te agradecer, quero que você deixe os seus contatos para a gente, por gentileza, e quem tiver dúvidas, onde te encontra. Quero primeiro agradecer vocês pelo convite, @Empório das Patas, em todas as redes sociais. Então, Instagram, @Empório das Patas, YouTube, @Empório das Patas. Você atende alguma clínica específica, doutor? Não? Hoje eu não atendo mais. Não? Hoje eu não atendo mais. Hoje eu tenho um canal de conteúdo. Legal. Tenho algumas outras empresas, tenho uma empresa de medicina e segurança do trabalho e acabo usando as redes sociais como hobby. Que legal. Para ajudar as pessoas. Tenho uma live toda terça-feira, tenho uma live. Nessa live as pessoas podem entrar, fazer perguntas e aí a gente ajudando ali. A gente ajuda o Brasil inteiro, então vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, lugar que não tem veterinário. Olha, parabéns pelo trabalho, né? Só uma observação, porque como eu tenho um pet, a Belinha, que eu falei para você, né? Um exemplo, se chega na minha casa um pet, que esse pet esteja infeccionado, pode chegar a transmitir para minha cadela? Sim. Se eles ficarem brincando, ele vier dormir lá em casa. Sim. Infecção bacteriana é um pouco mais difícil. Seu animal teria que ter uma feridinha aberta ou tá com uma imunidade baixa. Para poder transmitir. Para poder transmitir. Mas existem algumas outras coisas, como sarna, por exemplo, pode passar. Fungo também pode passar. Fungo é mais fácil, não precisa estar com uma imunidade tão baixa que ele vai conseguir passar. Verme passa assim. Brincando. Então o verme encostou ali e o verme
vai causar infecção intestinal. Se você não cuidar, vai virar uma infecção intestinal. Para mais dúvidas, entre na live terça-feira. Fora das patas. Tudo pro doutor. Vamos fazer o seguinte, vamos pro break, descansar um pouquinho agora. Descansar e experimentar o daqui a pouco docinho, tem docinho. Vamos falar sobre café também. Vamos falar sobre café. E também a nossa culinária doce hoje, uma torta de limão. Você gosta? Então eu vou fazer. Daí. Não, eu não vou fazer, não vai fazer não. Não sai daí, a gente já volta. Rapidinho.